Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso último bloco, do segundo dia de introdução ao Novo Testamento. Vamos lá, agora continuando aqui, falando ainda sobre os medo-persas, e agora o acirramento entre a cisão entre samaritanos e judeus. Essa parte é legal. Essa parte é legal. Boa. Essa parte é boa, né? Então, leia para nós, Maísa, por gentileza. Acho que o pastor Johnny caiu a ligação. O Gil e o Johnny estão com problema na internet. O primeiro acontecimento bastante significativo que contribuiu para o longo processo histórico de cisão e ódio entre samaritanos e judeus pode ser apontado por ocasião da reconstrução do Templo de Jerusalém, ocorrido aproximadamente em 525 a.C. Segundo a narrativa de Esdras 4, os povos que habitavam a região de Samaria, Esdras 4:10, pediram para participarem da reconstrução do templo, o que foi prontamente negado por Zorobabel e os chefes das casas de Judá. Após essa recusa, os samaritanos enviaram uma carta a Artaxerxes I, informando que os judeus estavam construindo a cidade de Jerusalém e não apenas o templo. Artaxerxes I manda parar a reconstrução até que ele possa tomar uma decisão final sobre o assunto. Vários anos passam e somente quando Dário II assume o trono, a reconstrução do templo é finalmente permitida. O segundo episódio foi a ocasião dos samaritanos... Deixa eu só fazer um comentário aqui, Maís. Percebam que na recusa, os samaritanos... Irmãos, nós precisamos recordar desse fator aqui. Ó. Os samaritanos, se eles estão pedindo para reconstruir o templo, eles estão querendo dizer o seguinte: nós temos também parte aí. Só que, aí onde entra, Júnior? Por isso que eu quero aqui, não quero ir para o lado legalista, mas eu quero ir para o lado da preservação. Só que quando eu digo que eu tenho parte aí, eu tenho que lembrar que aquele templo que está sendo reconstruído tem uma história por trás deles, tem profetas e tem leis, e que todos nós precisamos nos enquadrar. Os samaritanos, dá para ver que a questão deles mais aqui era uma questão mais política. E diante disso, você pode ver que eles não gostaram da repulsa. Eles poderiam ter falado assim: tá bom, não vou construir? Tá bom. Então tá jóia, beleza. Segue a vida de vocês, eu sigo a minha. Mas foi isso que aconteceu? Não foi. O que acontece aqui? Aqui dá para ver que eles também querem atrapalhar. Entendeu o que eu quero dizer? Ele já escreve uma carta para, tipo assim, vocês não vão deixar, vocês também não vão fazer. Eu vou sabotar. Exatamente. Aqui já é a prova, Júnior, de que o intuito deles não era nobre. Não estou ouvindo, Júnior. Eu também faço parte da herança, então eu quero o meu quinhão, o meu feudo aí nesse... Agora eu digo, né, Júnior? Eles queriam, no momento em que eles não foram, vamos dizer assim, considerados, nós temos que lembrar que o edito de Ciro e o regresso era uma coisa para a tribo de Judá. Estava claro. A tribo do norte estava lá. Por que você está querendo um quinhão ali? Sim, aí sim, verdade. Então eles, na preservação, falaram não. Por que eu deduzo? Porque era mais ou menos aquilo. Você tem que vir, então venha para os termos completos. Venha se unir a nós. Seja mais um... Se enquadra. Exatamente, Júnior. Se enquadra. Não se enquadra. Então eu boicoto. Vocês entenderam? É aí que nasce o cisma, mas você já vê que no pedido de construção já não era um pedido de fato para Deus. Era mais algo político. Porque vocês têm que se lembrar que Ciro, no momento que faz o edito, ele faz o edito e ele também presta uma certa homenagem ao Deus de Israel. Verdade. E ele é um pastor, ou seja, eles queriam parte no quinhão de forma política. Porque quem quisesse de forma total e plena, teria outra postura. Entendeu? Então é interessante isso, né? Mas então, é verdade. Aí, continua para nós, irmã. Um segundo episódio foi a oposição dos samaritanos à reconstrução das muralhas de Jerusalém. Conforme a narrativa de Neemias 4,
Sanbalat falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria que os judeus não alcançariam êxito na reconstrução dos muros de Jerusalém. A esta oposição, Neemias organizou guardas e resistência armada, conseguindo prevalecer contra os inimigos. Após a queda de Jerusalém, destruída por Nabucodonosor, em 605 a.C., a cidade de Samaria passou a ser a cidade murada mais importante daquela região. As cidades muradas oferecem segurança para as atividades de comércio. A reconstrução das muralhas de Jerusalém iriam torná-la a cidade murada mais importante da região, deslocando as atividades comerciais de Samaria para a cidade eterna, o que era muito ruim para os samaritanos. Então, mais uma vez. Estão entendendo? Percebem que a história vai se repetindo, irmão. Poder, poder, poder. E a religião, ela me serve não para que eu me submeta à religião, mas para que eu crie mais poder comercial, econômico e me estabeleça. Então, dá para ver que aqui a cisma vai aumentando, mas também porque os samaritanos, pela influência babilônica, pela influência de tudo que aconteceu no Império Assírio, eles se incrustaram dentro disso e os judeus aqui tiveram que se resguardar. Agora, é isso que eu digo para vocês. Tinha um remanescente de judeus lá. Nas aulas passadas, se não me falha a memória, foram deportados para o cativeiro assírio 27 mil, se eu não me engano foi esse o número, né? 27 mil e poucos judeus de Samaria. Ora, sobrou muitos outros habitantes da tribo do norte. Então, agora o que importava era o poder. Samaria era um centro comercial. Eu não vou disputar esse centro comercial com os meus irmãos de Judá. Olha que tolice, irmãos. Sabe aquela questão, irmãos? É isso que eu digo, um reino forte, ele se estabelece quando a gente amplia o poder também do outro para que a gente possa... Claro, eu estou falando isso com as devidas proporções. Eu não posso dar aqui a nação, eu não posso dar poder demais a outra nação, porque senão ela me engole. No entanto, eu tenho que deixar ela também crescer para que eu também cresça mais. Ou seja, sabe, vidas altruístas, né, irmãos? Muda muito as coisas, né? Tá bom? Então, continuando aqui. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Um terceiro acontecimento. Um terceiro acontecimento que contribuiu para a cisão entre samaritanos e judeus é narrado por Flávio Joséfo sobre a reconstrução do templo dos samaritanos no Monte Gerizim, sob o governo de Dário III, a pedido de Sanabalete, sogro de Manassés, irmão de Jado, o sumo sacerdote de Jerusalém, o que causou muita agitação entre os judeus. Este templo não chegou a ser construído por Dário, mas foi por Alexandre Grande, quando da sua vitória sobre os persas. Dá uma pausa aqui. Tá entendendo, Júnior? Samaritano não queria saber. Eles queriam exclusividade. Monte Ebal e Monte Gerizim. Monte Ebal é o Monte da Maldição, Monte Gerizim é o Monte da Bênção. Eles queriam, de qualquer jeito, estabelecer a sua religião e a sua independência religiosa. Sim. Mais uma vez, eles estão passando por cima da palavra de Deus, em todos os sentidos. O templo seria a permissão de Deus para Davi e para a linhagem de Davi. Então, eles queriam, a qualquer custo, tentaram negociar com políticas, com sacerdotes. Não conseguiu sob o Império Medo, mas conseguiu sob o Império Grego. Ou seja, dá para ver... Então, essa história de hostilidade, de imponência, de independência... Porque, perceba, aqui mais uma vez a história. Eles poderiam ser ensináveis, eles poderiam ter se unido à tribo de Judá e fortalecido. Porque, vamos lá, o que seria mais fácil? Unida, né? Exatamente, o que seria mais fácil? Eles voltarem para suas raízes e para suas origens, ou eles se emanciparem criando sua própria religião? Era muito mais fácil eles voltarem. Só que isso pressupõe o quê? Isso pressupõe uma aliança com a tribo do sul, uma aliança com aqueles sacerdotes, um sincronismo. Mas vocês concordam comigo que nesse período Israel não tinha mais rei? Judá não tinha mais rei. Também,
Eles poderiam se unir, mas não. É aquele negócio, irmãos. É o meu quinhão, o problema é seu. E aí Entendeu? também, eu vejo que aí também é uma versão da monarquia dividida, que era antes Judá e Exatamente. Não tinha Jerusalém, rei, mas do teve. norte e do sul. Só que você agora Nova versão. é uma versão. Por outro lado, Júnior, o que que acontece? Eu, na minha concepção, na minha avaliação, posso estar enganado, tá? Eu vejo que eles tinham que ser mais ensináveis, porque a preservação da história do povo de Deus estava ali. Vamos dar um exemplo aqui, Júnior. Nós podemos, como Igreja de Jesus, se emancipar dos judeus e da história dos judeus. Ou nós podemos aprender com eles. A gente pode seguir o Novo Testamento e dizer que o judeu é tudo povo de dura cerviz, ignorar todo o passado, ou nós podemos olhar para a história deles, aprender com eles, aprender com as quedas, com os acertos. Está entendendo? E a Igreja de Jesus se torna sábia quando ela pega a história do povo judeu e aprende com ela. Porque, na realidade, o Novo Testamento foi construído sobre as bases do Velho Testamento. Emancipar é mais fácil. Trabalhar na história fazendo a ponte é mais difícil. Mas nós não podemos desprezar aquilo que Deus consagrou, que é o Velho Testamento e a história dos profetas. Então, o povo samaritano é um povinho duro, viu? Entendeu? Então, concluindo aqui, vamos lá. Então, lemos aqui, né? Agora foram, enfim, vários... Continua? Foram, enfim, vários acontecimentos de cunho religioso e comercial, que progressivamente cavaram um grande abismo de separação entre os judeus e os samaritanos, contribuindo para a criação do delicado cenário entre esses grupos encontrado nas páginas do Novo Testamento. Joia, meus irmãos. E agora aqui, ó, um período marcante na história da humanidade. Esdras escreveu o livro que leva o seu nome, provavelmente entre os anos de 457 a.C. Os eventos dos capítulos 7 a 10, 444 a.C., retorno de Neemias a Jerusalém. E aqui está passando aqui um cronograma desses anos, ó, anos de 560 a.C. O que acontece? Aí, aqui vai dando algumas descrições, ó, os eventos narrados em Esdras. Ele pega de 530 a 470. A vida de Buda na Índia, é esse período aqui, olha, na história mundial. A vida de Confúcio na China, é esse período na história mundial. A vida de Sócrates na Grécia. Olha como que esse período foi marcado por acontecimentos que se perpetuaram na história mundial. Interessantes, né? Só para um acréscimo muito legal. Contribuições medo-persas no contexto do Novo Testamento. Leia para nós, pastor Johnny, por favor, para a gente estar encerrando. Agora, quando Ciro dominou a Babilônia, proclamou um edito de liberdade aos filhos do cativeiro, permitindo-lhes voltar a Jerusalém. Além desta bênção, o exílio contribuiu fortemente para o estabelecimento dos seguintes contextos. Primeiro, destruição da idolatria. O cativeiro babilônico curou para sempre os judeus do pecado da idolatria. 2. Reflorescimento do exclusivismo judaico. Os judeus se consideravam limpos e imundos dos demais povos. Este exclusivismo degenerou em orgulho que tem aspectos negativos e positivos. Foi o fomentador das bárbaras rivalidades com os samaritanos. E 3, cisma samaritano, fruto de rivalidades comerciais, preconceitos raciais e preconceitos religiosos. E 4, observância da lei mosaica. Com o sofrimento oriundo do cativeiro babilônico, o povo voltou-se espontaneamente para a lei do Senhor. Queriam obedecer o Senhor em tudo. Assim a lei voltou a ter um lugar todo especial no coração e na vida do povo. 5, surgimento do escribismo sagrado. Os cativos possuíam poucas cópias da lei, e como os sacerdotes não conseguiam realizar a quantidade de cópias necessárias, um grupo de leigos consagrados levantou-se para copiar a lei. Escrevendo-a, foram se familiarizando com ela e aos poucos tornaram-se intérpretes da lei. No Novo Testamento eram chamados de escribas ou doutores da lei, constituindo um partido ao lado dos fariseus.
E aí o sexto, e o sétimo e o oitavo, para a gente encerrar. Só dar uma pausa aqui, irmãos. Deixa eu só fazer um comentário antes de ler esses últimos três. Guardem, irmãos. Quando o povo vai para a Babilônia, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem a história de Esther, depois tem Ciro, tem tanta coisa que acontece. Podem ver que o povo de Deus também ficou aberto às demais nações. Quando eles têm essa repulsa aos samaritanos, é porque os samaritanos, de fato, eles têm comportamentos muito agressivos. E a gente tem que dar uma mão palmatória que há uma preservação e, ao mesmo tempo, os samaritanos também não foram tão dóceis. Então, esse cisma acontece, mas a gente tem que lembrar que depois do cativeiro babilônico, pode ver que o povo de Deus estava espalhado em todos os lugares, mas eles tinham identidade. Pode ver que eles estão espalhados no mundo todo, mas eles têm identidade. E o povo samaritano não tem identidade. Está entendendo a questão? Não tem aquela identidade. Mas espalhado no mundo todo tem. Então, e os últimos 3 pontos, leia só para nós aqui rapidinho, Pastor Johnny. Pois não. Sexto, mudanças do sacerdotismo. Durante o exílio, o sacerdotismo sofreu radicais transformações. No tempo de Moisés, era uma questão puramente religiosa. Agora, depois do exílio, uma questão puramente política. O lugar do sumo sacerdote transformou-se numa posição política e reservada aos protegidos dos dominadores. Isso reverberou, né? Quando você olha, por exemplo, no Novo Testamento, você vê 2 sumos sacerdotes, ou seja, uma denúncia ali, né? Sétimo ponto. Mudanças no culto público. Pela ausência do templo sagrado, destruído no início do cativeiro, os judeus passaram a observar rigorosamente outros aspectos do culto público no exílio. A circuncisão e o sábado. Introduziram em seu ritual os banhos purificadores, 4 dias especiais de jejum, Zacarias 7:5 e 8:19. Depois do exílio, muitos judeus não voltaram para o Judá, espalhando-se por outras partes do mundo, no caso a diáspora judaica. Impelidos em seus corações a prestarem cultos ao Senhor, começaram os judeus, cada um em suas cidades, a se reunirem em cada uma família, onde liam o Velho Testamento, oravam, cantavam salmos e comentavam a lei. Era o surgimento das sinagogas, das quais o apóstolo Paulo muito se valeu para anunciar o Evangelho. 8. Reverdecimento da esperança messiânica. Matéria que permeia todo o Velho Testamento, baseando-se na promessa de Deus em Gênesis 3:15. As promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó e posteriormente a Davi. No período de crise espiritual, onde os judeus eram derrotados, reverdecia a esperança messiânica, o anseio pelo cumprimento das inúmeras profecias a respeito do Messias, líder que libertaria os judeus de todo o jugo e opressão. Joia! Então, meus irmãos, é claro que algumas contribuições, como aqui no ponto 6, essa questão mais política, você vê, é uma questão que acaba afetando negativamente, mas a gente tem também a questão do escrebismo, que a gente acaba afetando positivamente, que é na criação de muitas cópias, de núcleos espalhados por sinagogas com cópias. Isso também fortalece a cultura das leis de Deus. No entanto, também tem aquele outro lado no Novo Testamento, onde surgem os escribas e doutores da lei, que eles passam até mesmo a construir ideias sobre a lei. Tem o ponto negativo. Mas nós vemos que houve contribuições, né? Então, fica aqui, concluímos então, e agora semana que vem, querendo Deus, a gente vai, eu tinha até separado aqui para vocês hoje, para a gente já começar também aqui o outro slide, que seria esse slide aqui, período grego-macedônio, e a gente vai para o período grego-macedônio. Eu quero acreditar que querendo Deus, nós terminaremos na última aula o período interbíblico e depois dessa última aula a gente já começa a cair no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Caiu. Alguma dúvida, alguma sugestão? Estão gostando das informações? Eu sei que é bastante leitura, por isso que eu falei, irmãos, leiam, releiam, leiam o livro do Enéas, leiam os materiais que eu passei, porque tudo isso vai reforçar. E isso tudo a gente vai começar a olhar assim abre os nossos olhos, compreendendo um pouco esses cenários, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Caiu meu sinal. Hoje
Hoje está falhando, né, Júnior? Tá, mas tá bom. Tá bom? Emancipação, né? A palavra que você falou foi emancipação. Não entendi. Do samaritano com o povo de Judá. Sim, emanciparam, né? Júnior, eu fiz um comentário enquanto você não estava aqui, eu quero até reprisar. As sinagogas não estavam espalhadas em vários lugares? Sim. Tinham leis? Tinham. Claro. Tinham pastores lá, que eram sacerdotes e levitas? Tinha identidade? Eles estavam na Babilônia, tinha identidade. Eles estavam no Médio Persa, tinha identidade. Eles estavam na Grécia, tinha identidade. E na Samaria, tinha identidade? Pedreiro. Entendeu? Pedreiro. E eles não quiseram continuar nessa identidade. Por isso que eles foram a Redil. E logo depois, da maneira em que eles agem, com a construção do templo, com a construção das muralhas, a gente vê que a questão era política, a questão não era religiosa, eles só queriam um pedaço no quinhão, eles não queriam se unir aos seus irmãos para fortalecer a história do seu povo. Poderia ter sido outra história. Esse elo só é rompido pelo poder do evangelho. Essa cegueira espiritual dos samaritanos não foi quebrada no cativeiro assírio, nem no cativeiro babilônio, nem na reconstrução, mas foi quebrada pelo poder de Cristo e principalmente na vinda do Espírito Santo. Foram contaminados, né? O povo do Reino do Norte. Né? E eles se deixaram ser, né? Essa é a questão. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Deus abençoe, então. Bom descanso. Querendo Deus, nos vemos terça que vem. Okay. Se Deus quiser. Bom fim de semana a todos, irmãos aí. Na paz do Senhor Jesus. Bom final de semana, meus irmãos. E qualquer dúvida, mande mensagens no nosso grupo, tá bom? Okay. Amém. Boa noite, gente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.